até fogo para queimar, né? Não é isso? Então, a voz está um pouco cansada, um pouco embargada, porque, né? Ontem eu ministrei. Mas enfim, o corpo está aqui, o Senhor nos renova, né? Então, capítulo 6, versículo 8 diz assim: então o Senhor convocou Moisés. O 8, todo mundo está comigo? Vou colocar aqui. Capítulo 6, verso 8. Então o Senhor convocou Moisés e orientou-o dizendo: ordena, aqui é uma ordem, tá? A Arão e a seus filhos o seguinte: esta é a lei do ritual das ofertas, que são completamente queimadas. O holocausto ficará na lareira do altar toda noite até o raiar do dia, e nela se manterá aceso o fogo do altar. O fogo tem que se manter aceso, amém? Então a nuvem era guiada para um propósito, o povo guiava a nuvem, era guiado pela nuvem, e a nuvem da glória, a nuvem também falava da presença. Então nesses dias, ou melhor dizendo, com muita precisão nesta noite, nós precisamos ter a percepção, como a geração de Issacar, de entender os modos, as eras, as épocas e os tempos oportunos. Precisamos discernir o mundo espiritual, aonde nós estamos vivendo um tempo com muitos gurus cibernéticos, onde nós estamos vivendo um tempo onde há tantas falácias nas redes sociais, onde nós estamos vivendo um tempo de muita falsa doutrina, onde todo mundo tem voz. A internet deu voz a tanta gente, sabe? Vestirá sua túnica de linho e os calções de linho sobre a pele nua, e levantará cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e porá junto a este. Versículo 11: depois despirá suas vestes e porá outras, e levará a cinza para fora do arraial, a um lugar limpo. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá, todos comigo, por favor. O fogo arderá continuamente sobre o altar, jamais deverá ser apagado. Mais uma vez, o fogo arderá continuamente sobre o altar, jamais deverá ser apagado. Os mais enfáticos, a prestarmos mais atenção, a colocar mais energia no espetáculo do que nos bastidores. Você já prestou atenção que nos processos da nossa vida, muitas das vezes, poucos acompanharam os nossos processos, porque a nossa história é processual. O dia da sua dor, o dia que você pensou em desviar, o dia que o pecado bateu na sua porta e você disse sim ou não, o dia da sua queda, o dia que você levantou, o dia que Jesus te escolheu, o dia que o Senhor te chamou, o dia que você pensou em tirar a própria vida, o dia da depressão, o dia da tristeza, o dia infeliz, o dia que não tinha dinheiro para comprar comida, o dia que não tinha dinheiro para poder pagar as demandas, arcar com as responsabilidades, são coisas processuais. Quem estava com você? Quantos estavam por trás dos bastidores? Quantos viram você em lágrimas durante toda a noite, orando por um milagre, orando por sua libertação, pedindo ao Senhor para um desejo, um pensamento sair de sua vida, pedindo ao Senhor para Ele poder quebrar todos os gatilhos da sua mente, pedindo ao Senhor para poder normalizar suas emoções, pedindo ao Senhor para o seu esposo voltar, sua esposa voltar, para não haver separação. Tem bastidores, não é só um espetáculo. A nossa vida é bastidores. O fato de eu estar aqui nesta noite, neste momento, eu costumo falar que é 10% do meu ministério. Meu ministério não se resume aqui agora. Aqui é um resultado de uma vocação que eu aceitei, de um chamado, de uma voz que adentrou meu coração, o centro da minha alma, quebrou todos os grilhões do pecado que me atraía, me prendia, para que eu pudesse aceitar a Jesus há 23 anos atrás. Então aqui é resultado de um processo,
de noites infindáveis, de intempéries, de batalhas espirituais, emocionais, físicas, financeiras, sociais, morais, em tantos ambientes. Assim sua vida também. Nossa vida é processual. Então aqui nesta noite é um espetáculo espiritual, porque é o resultado dos processos. Mas nós não podemos descartar que antes de nós prepararmos o altar, fazer o que o Senhor mandou Arão fazer, por ordem de Moisés, porque Arão está debaixo da ordem de Moisés, ele representa a descendência araônica. Não perca isso. Na vida de todo Timóteo tem um Paulo, na vida de todo Josué tem um Moisés, na vida de todo Eliseu tem um Elias, na vida de toda Ruth tem uma Noemi. Quem é a sua Noemi? Quem é o seu Moisés? Na vida de Tito, na vida de Timóteo tem Paulo. Quem é o seu Paulo? Ou será que alguns estão andando como ovelhas desgarradas? Remanescentes andam debaixo de discipulado. Remanescentes andam debaixo de prestações de conta, porque ele sabe que ele está fazendo isso para um crescimento e para um propósito. Eu não posso deixar de ressaltar, peço uma pausa na ministração, apresentar minha esposa, a profeta Nayane. Me perdoe pela indelicadeza. Pastora Cleane também está aqui comigo, por favor. Também minha secretária, líder do Ministério de Dança, filhas espirituais, Zumira, Desiane ali, também ministra de dança. E minha Senhor vai quebrar protocolos hoje. O Senhor Deus que quebra protocolo. Sabe aquele culto formal que a gente já sabe a hora do choro, da unção, um momento de abraçar, e Deus vai vir à mesa, faz tudo diferente. Alexandre também, que mais, meu filho Alexandre, meu diácono escudeiro. Tem mais alguém, gente, de Brotas aqui? Então, a nossa vida, preste muita atenção, não é só um espetáculo, ela tem os bastidores. O espetáculo aqui, dentro desse contexto, é o resultado, é o altar, é o fogo que cai. Mas existe disciplina. Arão está como um remanescente aqui, porque imagine, você recebe uma ordem do seu líder, que você todos os dias precisa se levantar às 5 horas da manhã. Diga 5 horas. Quem gosta de acordar cedo aqui? Quem não gosta, levante a mão com toda sinceridade. Ah, gostei, isso aí. Você levante de manhã cedo. Sabe por que tem que levantar de manhã cedo? Porque o fogo precisa arder no altar e não se apagar. Só que quando você levanta de manhã, preste muita atenção, para poder rachar lenha tem que ter uma troca, porque você tem que tirar a cinza, você tem que tirar aquilo que já não presta mais, entre aspas, aquilo que já não vai servir mais para o fogo continuar sendo um fogo abrasador. Aí você tem que tirar aquela cinza para colocar agora novas madeiras. O sacerdote levanta no meio do arraial, entre comigo aqui na história. Ele está com as vestes brancas, um linho muito branco, é um linho reluzente, chama a atenção de todo mundo, é o primeiro a levantar na congregação. Todo mundo está dentro das suas tendas dormindo. Pense que o modo como eles viviam é diferente do nosso, como seminômades. Viviam peregrinando no deserto, tinham as suas tendas, não viviam dentro dessas estruturas aqui. A estrutura era outra, e de repente alguém abria a porta da tenda e olhava assim pela frepinha e dizia assim: olha, o sacerdote levantou. Outros, a gente vai dormir enquanto ele está lá de pé. Mas o sacerdote levantava representando toda a congregação. Digo, o sacerdote não levantava só pela casa dele, ele levantava por toda a igreja. Porque se um determinado dia o sacerdote não levantasse, o fogo não arderia no altar, o fogo não continuaria no altar. Como bispo, mas atuando, já falei para ele isso abertamente e respeito. Claro que essa direção não vem de mim, mas já é atuante como apóstolo, porque já estabelece, já traz fundamentos em lugares. Então hoje ele tem uma equipe, ele é assessorado por homens e mulheres de Deus que dá livre. Que se ele chegar aqui, a igreja estiver molhada, pingando, alguém vai dizer: não, meu bispo, eu faço. Calcule que ele já trabalhou talvez 10 horas lá, 15 horas lá, e ele veio fazer o mesmo aqui. Então isso tem que ser considerado. Ou qualquer um outro que também sirva nessa casa no ministério de ensino. É trabalho, tudo é trabalho.
Então não tem essa coisa porque eu trabalho mais, porque eu carrego peso, porque meu trabalho é duro e o irmão fica lá só no computador. Ele decidiu, foi chamado para trabalhar com aquilo. É um trabalho inteligente, mas é um trabalho. Dentro da neurociência ele gasta energia, a mente cansa. O trabalho emocional também cansa, fadiga. Entendeu? Nosso trabalho espiritual, você já viu quando a gente vem do encontro com Deus, que parece que deram uma surra na gente? A gente está lutando contra demônios. Eu já vim de encontro com Deus que eu fiquei quebrado. Para eu levantar segunda-feira deu trabalho. Hein? Não é assim não? Aí essas mulheres que andam com as bazucas espirituais vão tudo armadas para o encontro com Deus. Porque são mulheres que têm raiva de Satanás. Aí parte para cima. As mulheres futucam problema, caça problema. Já viu aqueles caça-fantasmas? São elas, ficam caçando demônios. Trabalho. E assim, como o líder dessa casa é grato a vocês, eu também sou. Nós temos que agradecer a todo o ministério de voluntariados. O que seria do ministério apostólico e profético sem vocês? Sem intercessão? Eu falo para a pastora Clânia, que é a líder junto com o pastor Luciano, debaixo da cobertura da profeta Nayane lá em Brota, no ministério da intercessão, que eu louvo a Deus, porque ali ele tinha que levantar de manhã, tinha que pegar, observe, agora ele tem que pegar o quê? O machado, ele tem que pegar o quê? A madeira, tem que pegar madeira. Agora que madeira? Madeiras selecionadas. Não poderia ser madeiras com fungos, não poderia ser madeiras podres, não poderia ser madeiras deterioradas, tinha que ser madeira selecionada. Ele tinha trabalho de procurar madeira. Imagine que o sacerdote tem que mandar o fogo cair do altar, cair no altar, que é o fogo que queimava a gordura, fazia o sacrifício, tinha que tocar fogo no altar. Mas antes disso acontecer, porque tinha um fogo do homem, mas tinha um fogo de Deus, porque o fogo do homem tinha que ser aprovado pelo fogo de Deus. Porque Nadab e Abiú foi botar um fogo estranho, o que é que aconteceu? Foram recusados por Deus, foram mortos, porque eles colocaram fogo onde Deus não colocou. Eles saíram da presença e buscaram fogo estranho em outro lugar. Uma falta de obediência, uma falta de reverência, uma falta de disciplina, uma falta de compreensão, uma falta de uma leitura profética, porque achou assim: eu posso fazer, todo mundo está fazendo, eu faço. Gente, nós temos que ter muito cuidado em viver só funcionando. A gente tem que fluir. Às vezes a gente está funcionando, às vezes a gente chega e já sabe o que a gente vai pregar, o que a gente vai falar, mas o Senhor quer desconstruir isso na nossa vida. A gente já sabe o que vai falar no discipulado, a gente já sabe qual é a canção, qual é a hora que a gente vai ministrar a palavra de efeito. Não, o Senhor quer quebrar tudo nesses dias. Ele quer pegar a gente por dentro, Ele quer mexer com a nossa estrutura, Ele quer nos ensinar, Ele quer nos levar a um lugar de total dependência. Arão está nesse lugar. Arão vai atrás das madeiras, só que agora ele está com o que? Ele está com machado na mão. O que é que tem na mão dele? Quem pega machado tem o que nas mãos? Calos. Homens que têm calos espirituais. Olha para cá, mulheres que têm calos espirituais. Nós precisamos mostrar nossas mãos ao Senhor e dizer: Senhor, nossas mãos têm marcas, nossas mãos têm frutos. Eu não estou no evangelho brincando, eu estou trabalhando. A Bíblia está dizendo lá, Apocalipse, que a minha e as suas obras vão nos seguir. Eu sei que a obra por si só não salva, mas não adianta eu dizer que eu tenho fé se eu não tenho obras. Não adianta eu falar que eu sou um discípulo obediente se eu não sigo o ID. Não adianta eu dizer que eu sirvo a Jesus se eu não amo as vidas. Não adianta dizer que eu entrego minha vida a Jesus, que eu perco tudo por amor dele, que eu estou gastando a minha vida e quando ele me dá uma direção eu não obedeço. Arão, o que é que ele está fazendo? Arão intencional, ele levanta cedo, ok? Ele pega o machado, ok? Ele cata a linha, ok? Ele tem que o quê? Ele tem que rachar a linha. Quando ele racha a linha, acontece o quê? As farpas da madeira fere sua pele, sangra o sacerdote. Ele tem marcas de farpas. Ele é sacerdote. Naquele momento ele está trabalhando. Quem está vendo Arão por trás dos bastidores? Ninguém. Tem machado, tem lenha, roupa suja, farpas, suor, exaustão, desgaste emocional, crise muitas das vezes em saber que está fazendo as coisas de forma repetitiva. No mesmo horário, todo mundo pode dormir até 7 da manhã, ele não pode. Ele tem que levantar cedo. Eu vou lhe dizer que o que Deus tem para você é diferente daquilo que Ele tem na vida de alguns. Eu vou dar uma palavra profética aqui, eu vou liberar uma palavra profética na sua vida. Quanto mais Deus se exigir de você, é porque Ele tem algo grande para você. Deixe Deus se exigir de você, não tenha medo de ser exigido por Deus. Tem gente que tem medo. Meu líder está cobrando, toda hora quer que eu faça, porque não pede a outro. Querido,
Querida, aproveite a oportunidade. Deus não dá 5 talentos a quem é preguiçoso. Sabe por que nós temos muito trabalho? Sabe por que o seu líder tem muito trabalho? Sabe por que você, quem sabe que tem muito trabalho também, tem muito trabalho de fato? Porque você não é preguiçoso. Na igreja a gente encontra pessoas paradas, estáticas, neutralizadas, que não querem fazer nada. E naquele mesmo ambiente tem pessoas que querem trabalhar, querendo uma oportunidade. Pessoas que queiram trabalhar para Jesus, pessoas que queiram amar Jesus, pessoas que queiram fazer a obra do Senhor, pessoas que de fato queiram gastar a sua vida. Como Paulo disse, eu não tenho minha vida por preciosa, mas eu tenho por perda todas as coisas por causa da sublimidade do conhecer de Cristo e o conhecer a Cristo. E o sacerdote faz isso. Agora ele está fazendo um sacrifício em tempo ininterrupto, com constância, no meio de um povo que vai desagradar a Deus. Quem é esse povo? O povo que reclama por comida. Quem é esse povo? É o povo que vai reclamar porque não tem a água na hora que eles têm sede. Quem é esse povo? É o povo que está murmurando. É o mesmo povo que disse: Moisés demorou de descer, então vamos fazer aqui um Deus para adorar. E o que é que deu? Deu um bezerro de ouro. É um povo inconstante, é um povo que vai encontrar agora com novas mulheres de uma outra cultura, vai misturar o sangue. É um povo desobediente. É um povo que o sacerdote está sacrificando por eles, mas eles não sacrificam junto com o sacerdote. Então o que é que ele está fazendo aqui? O que é que o sacerdote faz? Ele levanta e ele faz isso de forma intencional. Custou, pastor Arnaldo, chega aqui. O quanto custou para cada um de vocês chegar aqui? O quanto custou para essa igreja? O quanto custou para você, pastora, chegar aqui? O quanto custou para você? O quanto custou para você, Isa, chegar aqui? Quanto custou para vocês chegarem aqui? Quanto custou para vocês? Para você, o quanto custou chegar aqui? O quanto custou para você chegar aqui, Lorena? Os bastidores da sua vida. Para você, meu querido, que está aqui perto da coluna, o quanto custou? Obrigado, chegar aqui. Os processos, nós não podemos olhar só os resultados. Tem dia que você vai chegar aqui, que a glória de Deus já vem sobre sua cabeça, que os céus estarão abertos. Mas tem dia que você chega na igreja que parece que você não sente nada. Você diz: o problema sou eu, estou em pecado. Ou então o problema está no louvor, a gente aponta logo o louvor. O ministro hoje não está ungido não. A canção não está ungida, a dança não está bem. As meninas perderam o compasso da coreografia. E o bispo hoje não está pregando naquela vibe que eu gosto. Tem alguma coisa estranha, o ar-condicionado está muito quente. Ai, acho que é a cadeira, não sei. Entende? A gente começa a apontar uma série de coisas. E tem dia que a gente não sente nada. Porque muitas das vezes o que é que está faltando na gente? Quebrantamento. Porque é aquele dia que você tem que chorar e botar a sua cara no pó. É aquele dia que você tem que chegar, tem que chorar e tem que falar: Senhor, eu quero me arrepender. Senhor, não vim aqui olhar ninguém, julgar ninguém. Glória a Deus pelo louvor, pela palavra, mas eu vim ver Jesus. Senhor, eu vim aqui buscar a tua presença, Senhor. Senhor, o problema não está no meu vizinho não está no meu marido não. Eu descobri que está em mim. Eu descobri que o problema não está em ninguém, está em mim. É você reconhecer, é quebrar todo orgulho. E aí quando você tem esse coração, eu lhe digo, fica muito mais fácil para o Espírito Santo falar com você. Fica muito mais fácil para você viver um culto glorioso e poderoso. Então aqui dentro desse contexto, o que é que está acontecendo aqui? Ele está vivendo os processos, diga, ele está vivendo os processos. Arão, o principal sacerdote no tempo de Moisés, sabia que os bastidores eram tão importantes quanto o evento. A prova disso é que costumava acordar bem cedo, antes do sol nascer. Depois do café da manhã, colocava as roupas sacerdotais, se encaminhava para o seu trabalho. Enquanto andava no meio do acampamento, suas roupas chamavam atenção pelo linho branco e pela posição que ocupava, mas o que ninguém via eram as mãos do sacerdote calejadas de tanto lidar com as linhas do altar. Quantas vezes as farpas devem ter atingido sua pele e ganhado calor por causa do machado. Como de costume, ele ia até o altar principal e, apesar de ocupar um cargo mais importante entre os levitas, algumas funções não podiam delegar. Ninguém, a não ser ele, poderia limpar a cinza e nem rachar lenha que as mantinham fogo aceso. Tem coisas que você não pode delegar.
Tem coisas que o bispo Antônio Cruz não pode delegar. Tem coisas que o apóstolo Fábio não pode delegar. Você quer liderar? Quantos líderes tem aqui? Levante a mão, por favor. Líder de célula, líder de departamento. Você que lidera a sua própria vida. Pronto, quem lidera a sua vida não é você? Levante a mão. Não, você não lidera a sua vida não? Me preocupei, peraí que faz uma mentoria de liderança agora. Você lidera a sua própria vida? Levanta a mão. É com você que estou falando. Isso, você lidera a sua vida. Todos nós precisamos, preste muita atenção, dar feedback. Todos nós precisamos dar feedback. Todo líder, se o bispo me colocou para tomar conta aqui desse jarro, eu vou ter que dar feedback do jarro. Se o bispo me colocou para poder cuidar do púlpito, limpar o púlpito do jeito que ele quer, eu vou ter que dar feedback. Ele pode estar na correria, ele pode não atender minha ligação, mas eu vou deixar uma mensagem lá, eu vou tirar uma foto, eu vou fazer um vídeo e vou dizer: está aí do jeito que o Senhor pediu. A nossa vida tem que ser dessa forma. O que é que Arão está fazendo aqui? Ele está prestando contas. Ele presta contas a Moisés, ele presta contas a Deus, ele presta conta à congregação. E ele está sacrificando, porque o trabalho dele é um trabalho exaustivo, sacrificial. Ele está todo momento ocupado dentro do cargo dele, cansado muitas das vezes, mas ele está fazendo aquilo que é necessário. Porque observe, enquanto ele está rachando a lenha, ninguém está vendo. Enquanto ele está pegando no machado, ninguém está vendo. As farpas que ferem a sua pele, ninguém está vendo. Suado, cansado, sozinho, precisando de um amigo do lado. Poucos tiveram essa percepção. Ninguém poderia ajudar, porque essa missão era dele. Mas na hora de colocar o sacrifício no altar, chamava atenção. Porque preste atenção, o que é que vai acontecer ali? Dentro daquele contexto, é picanha na brasa. É picanha na brasa. É churrasco. Atenção. Se tiver um espetinho de picanha aí fora, chama atenção. Já liberei gatilho. Você já tem vontade de comer picanha. Tá? Aí bota um churrasquinho aí fora. Começa a colocar o churrasquinho aí. Daqui a pouco vai ter gente que vai dizer: meu Deus, acaba esse culto, apóstolo, amém, apóstolo, Deus abençoe, obrigado pela palavra. Guarda dois, viu? Não vai embora não. Não é assim? Porque vai chamar atenção o cheiro, vai aguçar o seu apetite. E quando você vê, vai aumentar. Você de repente chegou aqui sem fome, porque eu estou falando de comida, já está começando a gerar um pouco de fome aí. Está vendo? São gatilhos. Você está compreendendo? Agora está todo mundo dentro de casa, das suas tendas. E o que é que está acontecendo ali agora? Churrasco. E o churrasco chama atenção? Chama. Porque agora está caindo o quê? Tem fogo no altar, a presença de Deus vem. O povo está querendo ver a presença de Deus na tenda do concerto com Moisés. Antes de Deus se fazer presente na tenda do concerto, tinha que ter todo o ritual. Primeiro tinha que ter obediência, tinha que ter um trabalho sacrificial. Ele tinha que levantar cedo, ele tinha que preparar o caminho para Deus receber, para Deus descer e falar com Moisés. Moisés só ouvia Deus depois desse momento de sacrifício. Ou melhor dizendo, Moisés só falava com Deus depois que Arão adiantava na frente. Arão é aquele que levantava mais cedo que Moisés para o trabalho sacrificial. E aonde eu quero chegar, os remanescentes nesse tempo, nessa casa, vocês vão agir de forma intencionais. Você vai continuar em nome de Jesus indo para a célula quando alguém deixar de ir. Você vai continuar discipulando quando alguém deixar de discipular. Você vai continuar orando quando alguém deixar de orar. Vai ser um trabalho exaustivo, cansativo. Você vai continuar vindo para a igreja quando alguém deixar de vir. Quando aquele seu amigo, a sua amiga que deixar, sabe, Jesus, que em alguns momentos acontece isso. Em alguns casos, até no período de carnaval, tem pessoas que somem. Aqui não acontece isso não, né? Lá em Brotas eu já fico alerta já. Tem uns que somem. E aí você tem que ficar atento. É tratando peixe de olho no gato, né? Mas aí alguém começa a ter deslize pelo período, pela época de festa ou qualquer coisa, um ataque espiritual. Aí a outra amiga, o outro amigo diz: eu também estou fraco. Está fraco por quê? Porque andou com fraco. Se você quer ser forte, tem que andar com forte. Um vai perseguir quantos? 1000. E 1000 vai perseguir quantos? 10.000. Esse um que vai perseguir 1000 tem que estar forte. Você tem que andar com ele. Esse 1000 que vai
perseguir 10.000, milhares e milhares, você também tem que andar com ele. Você tem que andar com aqueles que estão bem posicionados. É claro que o nosso trabalho é atrás, o nosso trabalho profético, pastoral, é meter a mão na lama, para poder trazer pessoas para Jesus. O nosso trabalho é entrar em ambientes escuros para resgatar pessoas, mas nós não podemos ficar lá. Nós precisamos cumprir o nosso propósito e também retornar para a prestação de contas. Disse: eu fui na casa daquela discípula, eu preguei a palavra, ela não está bem, mas eu preciso estar bem, então vou orar mais, vou jejuar mais e depois eu retorno. Tem pessoas que você envia para uma missão, elas não voltam mais. Chega na casa da pessoa muitas das vezes e ela é influenciada pela amargura que a pessoa está vivendo. Ela é influenciada pelas queixas que elas ouvem. Ela é influenciada pelas lepras espirituais. E muitas das vezes elas mudam o conceito. Então todos nós que estamos aqui liderando, servindo, nós precisamos blindar os nossos ouvidos e a nossa mente, para nós não sermos influenciados por pessoas que não estão dentro do propósito. Talvez quantas pessoas falaram para Arão: Arão, você está aí, rapaz, fazendo papel de bobo, levantando todo dia, sacrificando, rachando lenha, chamando a presença de Deus. Tem gente que não está nem ligando, o povo está desviando, o povo está atrás de mulher estranha, o povo está isso, está aquilo, o povo está reclamando, o povo está murmurando, o povo é isso. Arão não, Arão está sendo constante. Nesses dias nós precisamos ser constante na oração. Sim, nós precisamos entender que se nós não orarmos, nós estamos pecando. Apóstolo, eu não roubei, não matei, não adulterei, não forniquei, não fiz isso, não fofoquei. Orou? Não, pecou. Deu para entender? Ficar sem orar é pecado. Queira você considerar isso ou não, porque quem mandou que eu e você orássemos, entrássemos em oração, praticássemos um modelo de oração, foi o próprio Jesus. Ele nos ensinou a oração universal. Precisamos ter constância, porque o que é ser remanescente? O remanescente tem que estar preparado para poder, preste muita atenção, despontar o avivamento. Qual a história que nós temos aqui no Alto de Ondina, de uma igreja que, sabe, foi responsável pelo avivamento? Qual a igreja aqui que tem referência de ser uma igreja avivalista? Então sobre vocês está uma responsabilidade. Qual a responsabilidade que está sobre vocês, que Deus delegou a vocês? De vocês estarem acima da média nesse local. Quantos estão comigo? Sabe, continuar fazendo nessa pré-conferência. Após essa pré-conferência, se preparar para tudo aquilo que Deus vai trazer. Se preparar para poder alargar a tenda, esticar os portais para receber os novos. Quantos caídos estão aí que vão precisar de vocês e vão adentrar essa porta? E vai chegar um momento que esse lugar vai ficar pequeno, e já está ficando. Deus vai ter que falar com o líder dessa casa acerca de algumas coisas. Como ampliar, o que é que vai ser feito, por quê? Porque se nós estamos aqui como remanescente, nós estamos aqui provocando um avivamento. Somos provocadores de avivamento. E para sermos provocadores de avivamento, nós temos que ter disciplina, constâncias e práticas habituais. Todos os dias eu tenho que ter hábitos. Eu não posso ficar fraco. Quando o assunto for oração, eu tenho que estar atento, eu tenho que ter percepção. É leitura da palavra, eu estou me comunicando com Deus. A palavra é meu alicerce, é minha fortaleza. E tantos outros meios e parâmetros que o Senhor vai liberar sobre sua vida nesse tempo. Então o que nós precisamos hoje como a igreja remanescente é estar atento para entender qual é a estação que o Senhor está nos levando. Qual a estação que Deus está levando a Manaim? Qual a estação que Deus está levando a Manaim? Qual a estação que Deus está levando vocês? Qual o tempo? O que é que Deus está pedindo de vocês? Qual o trabalho jovem que vocês precisam fazer? Quais são as movimentações proféticas que vocês precisam fazer dentro ou fora? Ontem eu estava falando lá em plataforma que o Senhor falou comigo: volte a pregar na rua. E eu vou, junto com o ministério evangelístico da casa, promover cultos ao ar livre, porque eu preciso pregar na rua, nem que seja uma vez no mês. O Senhor falou comigo, porque eu comecei meu ministério assim, pregando na rua. Eu não comecei meu ministério pregando em microfone. Eu não comecei meu ministério no púlpito. Eu costumo falar que eu não disputei microfone, eu disputei vassoura.
Eu fui zelador, limpei latrina dos irmãos da igreja de forma gratuita. Eu trabalhei, eu carreguei peso, eu tive todo um trabalho braçal. Então o que nós precisamos hoje é fazer aquilo que Jesus manda eu e você fazer, e não desobedecer, e sim obedecer. Então, se o fato de eu e você chegarmos naquela praça ali hoje, pregarmos a palavra e vidas se converterem, o nome de Jesus será glorificado. Valeu a pena o bispo, o apóstolo, estarmos ali junto. Nós trabalhamos com casa de paz. Nosso evangelismo, nós temos uma força motriz que é a célula, que é uma malhadeira, é um berçário, é um lugar de evangelização. Não tem coisa melhor do que uma célula para você evangelizar. Mas também nós precisamos entender que tem batalhas espirituais que as vidas não estão conseguindo ir para a célula. E quando elas não vão para a célula, eu tenho que conquistar aquele território. E como é que eu conquisto aquele território? Demarcando. E como é que eu demarco? Ocupando. E quando é que eu ocupo? Fazendo ato profético. E quando é que eu faço ato profético? De forma intencional, profetizando, declarando, falando ali o que tem que ser falado, quebrando maldições naquele lugar. Nós fizemos uma vez um ato profético por fora do Gevelho de Brotas. Ungimos todo o bairro de fora a fora com azeite na mão. Peguei toda a equipe de líderes, não foi? Depois fizemos dentro do bairro. E aí em alguns lugares eu fui de carro, outros eu fui andando. O Senhor mandou que eu fizesse isso há muitos anos atrás. E foi o tempo que nós mais crescemos na Maria Filipa, porque foi uma tomada de território. O apostólico tem que andar com o profético. O profético tem que andar com o apostólico. A igreja no Brasil se tornou muito pastoral. Ela tem que ser apostólica, ela tem que ser profética. Nessas batalhas que a gente vive aqui na Bahia, não tem como ser uma igreja só pastoral. O reino é conquistado à força. Quanto de Deus tem na vida de vocês? Muito. Quanto do sobrenatural de Deus tem na vida de vocês? Bastante. Quantas movimentações proféticas vocês estão fazendo e podem fazer muito mais. Os remanescentes, aqueles que foram guardados, que não se corromperam, que não beijaram a Baal e não comeram na mesa de Jezabel. Esses são os remanescentes. Sabe quem são os remanescentes? Quando Elias disse: olha, eu sou a última Coca-Cola do deserto, só ficou eu. O Senhor disse: não, ainda tem 7.000 profetas que não beijaram a Baal e não comeram na mesa de Jezabel. Os remanescentes foram guardados por Obadias com pão e água em tempos difíceis, porque Deus sempre vai levantar um Obadias na sua vida. Deus sempre vai levantar uma Débora na sua vida. Deus sempre vai levantar um Noemi na sua vida. Deus sempre vai levantar um Paulo na sua vida. Deus sempre vai levantar um Timóteo na sua vida. Deus sempre vai levantar alguém para impulsionar o seu ministério. Eu estou finalizando, mas eu preciso lhe dizer, é um recado simples e bem objetivo. Você precisa continuar trabalhando por trás dos bastidores. Sabe por quê? As farpas são as decepções. Madeiras aqui fala de pessoas, pastor Aline. E às vezes nós estamos catando ou buscando, resgatando madeiras que representam pessoas aqui dentro desse contexto, que as farpas dessas madeiras nos ferem. Quantas vezes o bispo já foi ferido? Eu já fui ferido, porque a gente tentou resgatar madeiras. O que é rachar linha? É trazer para o discipulado, é alinhar, é tratar o coração, é dizer assim: olha, se você quer caminhar comigo, o caminho é esse, o caminho da honra é esse, a lealdade é esse aqui. Isso difere disso. Nós não podemos viver por emoções, nós temos que viver por propósito. E quando você estreita essa relação, muitas das vezes as farpas ferem a nossa relação, fere o nosso coração. As farpas às vezes ferem o líder. Quantos líderes estão feridos? Aqui tem líderes de células poderosos. Eu conheço a história de vocês. Aqui tem líderes de células poderosos, mas muitos aqui, quem sabe, foram neutralizados, frustrados. Talvez estão quase fechando a célula, ou não é mais aquele líder como você começou há alguns anos atrás. Quando você começou, você era mais ativo, mais intencional. Você agora se tornou só reativo. Por quê? Porque você foi decepcionado. Porque um dia você viu discípulos indo embora sem te dar um tchau. Você viu pessoas dizendo: eu quero outra discipuladora, quero ir para outra célula, não quero mais ficar com você, quero ir para outra igreja. E coisas desse tipo te frustrou. E Satanás, ele tem uma isca. Qual é a isca do diabo? A ofensa. Uma igreja ofendida não cresce, pessoas ofendidas não crescem.
Quantas pessoas que estão cheias da unção, quantas pessoas que estão por trás dos bastidores lutando para poder sobreviver, e um dia foram líderes em potencial, foram homens e mulheres cheios do Espírito Santo, mas hoje estão desanimados. Nós precisamos lutar contra a apostasia, precisamos lutar contra a ofensa. Eu vou ter que rachar a linha todo dia, mas eu não vou desistir do meu chamado. Podem me resistir, queridos. Quantos lugares eu fui pregar, e é quando você traz aquela pregação maravilhosa, teológica, cheia de frases de efeito, todo mundo gosta. E com todo respeito, vocês não merecem essas pregações. A nossa igreja de Brotas não merece essas pregações com frases de efeito, mensagens de autoajuda. Isso só arranca aplauso da multidão, mas isso fecha o coração do Senhor com relação à minha pregação. Hoje você ouve tantas mensagens, e muitas igrejas estão cheias, e eu não tenho medo de falar isso. Por quê? Quem te viu passar na prova e não te ajudou? Porque o seu inimigo vai cair? Porque inveja contra a sua vida? Eu não vejo uma mensagem cristocêntrica em alguns púlpitos. Eu não vejo uma mensagem falando de morte espiritual. Um evangelho que só apresenta flores e não apresenta espinhos. Um evangelho que só apresenta trono, mas não apresenta coroa de espinho. Um evangelho que só apresenta glória. Um evangelho que só fala de positividades, positivismo, de conquistas, mas não fala do Gólgota, não fala da cruz do Calvário, não fala de ficar 6 horas agonizando, perdendo 6 litros de sangue. Jesus foi uma carne colocada na madeira. Jesus foi um sacrifício. Eu estou falando de sacrifício. O sacerdote não tinha que colocar a carne no altar, em cima da madeira. Jesus foi para o madeiro e se fez maldito. Deus recebeu ele como sacrifício. Nós temos que olhar para a cruz. Se eu sou remanescente, eu olho para a cruz. Se eu sou remanescente, eu renuncio minha vida. Se eu sou remanescente, eu começo a andar acima da média. Se eu sou remanescente, antes de ser ungido a pastor, eu já me posiciono como pastor. Antes de ser um líder, eu já me posiciono como líder. Se eu quero ser um diácono, antes de receber óleo de diácono, eu já trabalho como diácono. Se eu quero ser intercessor, antes de receber óleo de intercessor, eu já ando com intercessor. Se eu quero colar ao lado do meu líder, antes de ser ungido a isso, aquilo, eu já vou andar do lado dele, independente do cargo, porque eu não vou andar pela oportunidade, eu vou andar pelo propósito. Então, igreja, nós precisamos despertar que sobre nós que somos remanescentes, o encargo é alto, a responsabilidade é alta. Mas eu quero lhe dizer uma coisa: o Senhor vai fazer através de vocês. Quando Deus olhar para Alto de Ondina, vai ver a Manaim. Quando Deus ver a Manaim, vai ver a liderança dessa igreja, vai ver você. Quando Deus falar assim, vou liberar um avivamento sobre Alto de Ondina, vai olhar para vocês. Sabe por quê? Vai dizer, não se corromperam. Eu voltei, Gerson ainda está lá. Eu voltei, Arnaldo ainda está lá. Eu voltei, Carmen já estão lá, independente de serem pastores ou não, mas são meus filhos, ainda estão lá. Eu voltei, eles estavam lá. Continuaram, perseveraram. Seus remanescentes, aqui nessa casa tem os remanescentes, bispo. Quem são os seus remanescentes aqui? Quem são aqueles que estão com você desde o início? Vá pensando, depois você me diz, que daqui a pouco eu quero eles aqui. Que são aqueles que estão com você desde o início, que tiveram oportunidades para poder se largar tudo, mas ficaram. Pastor Ecleane também é remanescente no meu ministério. A gente tem remanescentes dentro da nossa casa. E os remanescentes são aqueles que são os guardiões. Os remanescentes são aqueles que trazem parâmetros proféticos. São aqueles que quando alguém tenta bagunçar, diz aqui não, meu líder não está, mas eu estou. Meu líder viajou, mas eu sou guardião da casa. Meu discipulador Espírito Santo mas Deus sempre vai usar o homem. Deus sempre vai usar esse discipulado relacional. Aí chega alguém e vem desconstruir aquilo que a gente construiu durante o tempo. Aí eu com amor e carinho digo assim, querido, você não volta mais aqui não. Você prega em outro lugar. No meu ministério não. Porque preste atenção, toda igreja tem um líder, toda igreja tem que ter uma visão. Minha esposa foi pregar em uma determinada igreja uma vez,
disseram para ela sem brinco, sem maquiagem, sem calça, de saia ou vestido. Ela, muito jovem, ficou confrontada. Eu disse para ela: não é para você ficar confrontada não. Lá tem um líder, lá tem uma doutrina, lá tem dogmas, lá tem costumes. E se você for para lá, você vai ter que ir como manda o figurino. Então não vá. Mas ir reclamando: mas eu não bota nada, lá não pode botar nada. E Deus usou a vida dela. Lá é diferente da gente, claro que é. Nós não vivemos debaixo desse peso, glória a Deus. Mas isso eu falo para vocês aqui, debaixo de uma palavra apostólica: protejam a doutrina dessa casa, protejam os ensinamentos, que foi isso que trouxe vocês até aqui. Protejam as células, protejam os discipulados, protejam os eventos, os movimentos que estão surgindo, que vêm de debaixo do óleo que desce da barba de Arão. Protejam, porque vocês são os guardiões remanescentes, são os que guardam. Está aqui o ministério de louvor, com todo respeito. Chega alguém, já aconteceu isso em Brotas, cantando muito bem, com autoridade, com unção, mas eu tenho os meus guardiões na casa. Chega assim e fala assim: AP, chega aqui, a gente precisa conversar sobre isso. Às vezes ela chega para a profeta Nayane e diz: ó, está acontecendo isso. E a gente já está de olho. E aí teve uma situação que eu tive que desconstruir. Eu disse: tem talento, se apresenta muito bem, estou precisando, humanamente falando, mas está fugindo da linha, está fora da conexão, está vindo de encontro à doutrina, está questionando o que nós estamos pregando. Mostrou uma coisa para mim, e para os irmãos mostrou outra. Para o apóstolo Fábio no gabinete: eu aceito tudo, está tudo maravilhoso. Quando foi no altar, foi totalmente diferente. Aí o que é que os meus remanescentes fez? Observou, confrontou, debaixo da minha direção, tratou a situação e resolveu. Os remanescentes têm cargos, né, pastora Lohana? Não, aqui é Lorena, eu sei. Que milagre que Deus fez em sua vida, viu? Eu nem sei da história, mas um grande milagre. Um grande milagre na sua vida também, viu, meu filho? Que Deus continue abençoando vocês. Que tudo o que aconteceu seja para glorificar o nome do Senhor. Depois de tudo, você vai amar mais a Jesus? Vai. Depois de tudo, a sua oração vai aumentar. Vai ser mais louco por Jesus. E você? Então entender o propósito, porque tem gente que não entende o propósito. Não adianta aceitar culpa, os porquê, os gatilhos, questionamento, nada disso resolve. Só tem que agradecer por todo o livramento e dizer: tivemos uma lição. Qual foi a lição? Amar mais a Deus e obedecer muito mais a palavra do Senhor, e ser muito mais fiel ao Senhor, e depois testemunhar. Vocês ainda não estão testemunhando, ainda não é o momento. O testemunho não é para agora, o testemunho é para depois, porque está vindo uma construção. Porque a cura não é física, é emocional. Não é física, nunca foi física. Ao mesmo tempo que Ele está tocando, curando fisicamente, Ele está tocando emocionalmente, tirando algumas coisas que te paralisou emocionalmente, alguns porquês, alguns gatilhos, algumas crenças. Então é tempo de você mergulhar profundamente, de uma total dependência. Não mais tempo para dúvidas, mas tempo para a certeza. Tempo para entender o seu chamado, entender o cumprimento dele, entender a hora onde tudo vai acontecer. Porque agora é tempo de colocar todo o controle nas mãos dele. Por muitas vezes você pegou o controle da mão dele e tocou no controle, e depois você devolveu a ele. Às vezes você ficava assim, pegava o controle, dava o controle. Mas hoje é um tempo de colocar esse controle na mão dele, totalmente.
Confie. Você é escolhida. Você só está aqui porque você é escolhida. Não é porque você é líder da dança, não é porque você congrega aqui. Claro que tem intercessão, tem oração, mas é por causa do seu chamado e do amor de Jesus por você que está acima de tudo. Às vezes Deus dá livramento a uma pessoa por causa da outra, viu? Coloque-se de pé, por favor. Ora em línguas. Comece a orar, comece a buscar. Você é remanescente. Aqui é uma pré-conferência dos remanescentes. Que lançaram 100 mísseis. 100, diga 100. Digamos que o Domus consegue derrubar 40 a 50. Diga o restante. E o restante? Diga, é Deus quem derruba. O Domus de Israel não consegue derrubar todos os mísseis. Em vez de quando você vê que entre milhares que foram lançados contra Israel, pelo menos caiu um no solo, 2. Mas Deus derruba bastante, ninguém sabe explicar. Já foi provado isso dentro da tecnologia cientificamente, que o Domus de Israel não consegue derrubar todos os mísseis. Espiritual aqui nessa casa. Tem um campo de força aqui nessa casa. Tem. Eu liberei essa palavra em Feira de Santana e coisas sobrenaturais aconteceu. Tem um Domus espiritual. Eu digo para vocês, não tenham medo, não fiquem com medo. Aqui não tem covardes, aqui não tem pessoas que vão, recuar. Aqui tem homens e mulheres corajosos. Aqui tem homens e mulheres que vão trabalhar constantemente. Homens e mulheres que vão trabalhar por trás dos bastidores. Homens e mulheres que vão todos os dias colocar o fogo no altar. Homens e mulheres que vão levantar e o fogo vai arder e vai continuar. Você não vai andar frio. Você não vai andar mais oscilando. Você não vai andar mais desviando. Você não vai ser um crente que vai sumir um mês e vai aparecer no outro. Acabou toda a crise de identidade na sua vida. Hoje é um tempo de constância. Hoje é um tempo de constância. Nessa pré-conferência remanescentes, eu quero profetizar o Domus de Deus sobre esta casa, o Domus de Deus sobre a vida de vocês. Pastores crescerão, as células vão frutificar. Eu quero profetizar um tempo de conquista, um tempo de novos territórios. Eu declaro em nome de Jesus, onde Deus vai levantar uma geração faminta, sedenta. Oh Espírito Santo, uma geração que te ama, uma geração que é apaixonada por ti. Deus chamou essa criança para liderar. Deus chamou essa criança para liderar. Deus vai capacitar essa criança aqui. Vejam o que eu estou falando. É uma geração de remanescente. Vocês são responsáveis, são os condutores que vão despertar as crianças desta casa. O avivamento vai vir. O avivamento está brotando. O avivamento está despontando. Eu quero declarar que é um novo tempo. Pessoas vão chegar aqui prostradas, bispo, arrependida, vai dizer: ó, Deus me tomou lá em casa e me trouxe. Pessoas vão voltar esse ano. Pega essa palavra, pessoas vão voltar. Pessoas vão voltar para poder caminhar ao seu lado. Pessoas que não honraram a sua paternidade, pessoas que não honraram a sua autoridade vão voltar. Porque eu quero lhe dizer, para conhecer o seu coração tem que caminhar contigo. Oh, pessoas vão voltar a essa casa de paternidade. Porque essa casa aqui é Betel. Aqui é a casa de Deus. Aqui é um lugar onde muitas vidas são curadas e restauradas. E o Senhor me diz isso com muita clareza. Pessoas estão relutando em casa, mas pessoas vão vir te pedir perdão. Pessoas estão pensando: se eu chegar lá, ele não vai me perdoar, porque você vai perdoar. Mas o inimigo já perdeu, estava confundindo a mente deles. Porque vai encontrar um coração de amor aqui, de um pai, que a paternidade flui da sua vida. Oh, eu profetizo uma unção gloriosa e poderosa sobre esta casa. Deus vai te usar tremendamente nesse tempo. Vai sair fogo das suas mãos. Eu quero declarar: milagres vão acontecer. Você vai ganhar muitas almas. O Senhor vai fazer com que você seja bem sucedido. A sua empresa que estava fechada não vai fechar mais, vai abrir. Você que não tinha um negócio vai ter. Deus está levantando empresários nessa casa. Deus está levantando empreendedores nessa casa. Porque os remanescentes vão governar. Teu fogo arde em mim e muda meu viver.
altar. Você é o templo, você é o altar. E muda o meu viver. O fogo o papai vai mandar. O fogo agora é com o pai. O pai vai mandar o fogo. Sou teu templo. Declare que você é o templo. Sou teu altar. Sacrifício vivo eu quero oferecer. Que o nosso louvor não seja um momento. Se entrega nesta noite. Mergulha, vai mais fundo agora. Saia das preocupações. Se encha da graça. Mergulha no oceano do Espírito. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Vem sobre nós. Marca nossas vidas. Oh meu Deus. Esquecidos, pois de que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em Cante com a sua alma. nós. De que vale ter te dá meus lábios, minha alma. Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida como adoração. Não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar. Se eu não tenho uma canção que alegra a ti, se o meu coração não queima por ti, não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar. Se eu não tenho uma canção que alegra a ti, se o meu coração não queima por ti. Meu Deus. Arabaçô de candarahai. Erebecanda labaçô rebecanda lahai. Algo sobrenatural está acontecendo aqui. Ele está quebrando todas as velhas estruturas. Ele está quebrando as velhas estruturas. Ele está quebrando. Minha alma, eu quero me entregar a ti, entregar Se minha entrega vida nesta como noite. adoração. Se entrega, se Não vale a entrega, se pena entrega. só me emocionar Se entrega a Ele. e buscar as canções mais lindas pra cantar. Se eu não tenho uma canção que alegra a ti, se o meu coração não queimar por ti, não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar. Se eu não for uma canção que alegra a ti, se o meu Você vai coração continuar cantando. não queimar por ti. Vê os remanescentes aqui, por favor. Aqui, vem aqui.